Olá pessoal, eu sou o Vitor Moretti, a coautora é a Pamela e a minha orientadora é a Leila. Hoje eu vou falar sobre a caracterização dos solventes eutéticos naturais profundos para extração de plantas. Os solventes eutéticos naturais profundos são solventes ecológicos que basicamente são os ácidos orgânicos, aminoácidos e açúcares. Alguns deles são cloreto de colina, ácido lático, ácido oxálico, ácido levulínico, o glicerol e outros. O interesse pelos NADs da extração de compostos fenólicos de plantas se deve pela sua biocompatibilidade. E esse efeito decorre das interações moleculares entre os solventes e o composto fenólico, como a capacidade de antioxidante. Na metodologia, vou falar sobre o preparo dos solventes eutéticos, no caso os NADs, e foram utilizados os seguintes solventes: o cloreto de colina, ácido levulínico, ácido oxálico e o glicerol. Essas misturas de NADs foram pesadas em balança semi-analítica e agitadas com o auxílio de um agitador magnético a 80 graus Celsius, até que formasse um líquido homogêneo e transparente. Na densidade, os NADs foi determinado pela forma volumétrica, utilizando o método de piquenômetro, calibrados com água a 20 graus Celsius e balança semi-analítica. Nas análises de TGA e DSC foram realizadas por meio de um analisador termogravimétrico pela UTF-PR do campus de Medianeira. Em vista disso, foi utilizado 15 mg da amostra para análise de TGA e DSC e inserido no porta-amostra. Nos resultados da formação dos NADs, que após a sua síntese, os NADs devem apresentar-se como solventes líquidos, homogêneos e estáveis e sem prestação em temperaturas ambientes. Não foi o caso do cloreto de colina e o ácido oxálico, que nele não apresentou a forma líquida, homogênea e com a presença de cristais, mesmo com aquecimento e utilização do agitador magnético. Logo, as outras amostras, elas possuíram as mesmas características. Na densidade, como foi falado acima, é determinado de forma volumétrica e utilizando o método pelo piquenômetro. De acordo com os valores do quadro abaixo, o valor ele aumenta e suas difusividades aumentam também, ocasionando um aumento da energia cinética das moléculas e aumentando a eficiência de extração. Na parte de análise termogravimétrica, podemos observar na figura que ela apresenta declínios característicos entre as misturas de cloreto de colina e ácido levulínico e cloreto de colina e glicerol, com a decomposição em média da fração de 143 graus Celsius. A mistura cloreto de colina ácido levulínico apresentou uma curva em parábola até ficar constante na temperatura de 492 graus. Já o cloreto de colina ácido oxálico apresenta uma oscilação de perda de massa entre 50,4 a 263 graus Celsius. A partir disso, ela entra em declínio até ficar constante. Já no gráfico de análise calorimétrica exploratória diferencial, no caso DSC, ele é um gráfico exotérmico e demonstra que a amostra perde calor para o meio e com isso o fluxo de calor vai diminuir de acordo com o aumento de temperatura. A amostra de glicerol apresentou a transição vítrea entre 221,52 graus Celsius e com um ponto de fusão em 288 graus Celsius. A amostra de ácido oxálico não apresentou transição vítrea, mas apresentou um evento de cristalização. As amostras de ácido levulínico e glicerol permaneceram no estado líquido mesmo em temperaturas baixas. Podemos concluir que o solvente cloreto de colina e ácido levulínico possuem um ótimo perfil térmico e confirmando o método de criação de solvente eutético que foi eficiente para a obtenção de substâncias de interesse e poderá ser aplicado ou recuperado na utilização de indústria de alimentos. Quero agradecer primeiramente ao TF pelo fomento na compra de reagentes para a pesquisa e a minha orientadora Leila, e sem a qual a pesquisa não seria possível. A Pamela, as técnicas de laboratório e ao TFPE pela oportunidade e todos que de alguma forma contribuíram para a realização dessa pesquisa. Essas foram algumas referências que eu utilizei. E então é isso, pessoal.
Muito obrigado pelo seu tempo. Estou à disposição para responder algumas perguntas.